vida, Senhor. Saudação prevencionista para você. Meu nome é Clério, sou técnico de segurança do trabalho e estou aqui para trazer mais um vídeo da nossa série Seja um Prevencionista. E o assunto de hoje é sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual. Só para te deixar ciente, inscrito no canal Águia Segurança do Trabalho, hoje nós temos 37 normas regulamentadoras que norteia, a segurança do trabalho naquilo que deve ser feito no exercício do trabalho. Mas nós não temos só as normas regulamentadoras, nós temos também NBRs, a CGIH, onde a segurança do trabalho ela está sempre consultando para colocar ali em prática as exigências para que os trabalhadores também possam tomar conhecimento e ali executar os seus trabalhos dentro daquilo que a norma exige e assim utilizando todos os recursos para fazer um trabalho onde o acidente não venha a acontecer. E dentro destas normas regulamentadoras, as 37 que nós temos hoje, nós temos a NR6, que ela fala sobre o EPI, Equipamento de Proteção Individual. Só para te deixar mais inteirado, em 1977 foi criada uma lei 6.514, buscando os artigos da CLT, onde ele falava sobre a segurança do trabalho. E dentro desta lei, em 1978, foi criada uma portaria. A portaria pelo Ministério do Trabalho da época, a 3.214. E na época foram criadas 28 normas regulamentadoras. Hoje já temos 37, conforme nós falamos aqui. Mas lá em 78 foi criado 28 normas regulamentadoras e de lá para cá, essas normas regulamentadoras elas passaram por muitas correções, atualizações e muitas melhorias foram sendo aperfeiçoadas para um trabalho seguro. Então hoje o trabalhador tem muito recurso, tem muitos recursos para fazer um trabalho seguro. E só se acidenta mesmo o trabalhador que não coloca em prática as regras de segurança ou o empregador que tem conhecimento não coloca em prática. Aí, infelizmente, o acidente vai acontecer. Mas se nós pegarmos as normas regulamentadoras, e dentre outras também nós temos as NBRs, nós temos a CGIH, nós temos orientações da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ou seja, são muitas regras de segurança para que o trabalhador não venha a se acidentar. E hoje, conforme nós falamos, o nosso assunto é sobre o EPI, só fizemos essa pequena introdução para que você saiba de onde que surgiu essas normas regulamentadoras, ou seja, o nosso assunto é sobre a NR6. Conforme nós falamos, ela passou-se por muitas atualizações até chegar no ano de 2021. Mas, conforme nós falamos, essas atualizações, correções, são para dar uma condição melhor para o trabalhador. E esta NR6 ela vem falando sobre os EPIs que podem ser comercializados, para que o colaborador possa receber esse EPI na empresa que ele venha trabalhar, esse EPI para que ele pudesse chegar até uma loja para ser vendido, ele passou por uma série de análise, de teste, para saber se ele realmente era eficaz para a atividade que viesse a ser feita. Por isso que quando nós falamos de equipamento de proteção individual, é um óculos, é uma luva, é um capacete, é uma bota, é uma perneira, ou seja, é uma máscara de proteção respiratória, isso é de uso individual. Cada trabalhador deve receber o seu EPI quando ele chega na empresa. Ali ele passa pela integração, e ele toma conhecimento do trabalho que ele vai fazer,
do tipo de EPI que ele vai precisar, porque é muito importante nós sabermos de que o determinado EPI depende do trabalho que eu vou exercer. Por exemplo, um pintor vai utilizar luva de raspa para quê? Só se ele for esmerilhar. Mas só que não é o pintor que vai esmerilhar. Então o pintor vai utilizar uma luva de borracha, né? Para que ele possa aí fazer o trabalho. Vai utilizar uma máscara especial. Agora, o rapaz que vai fazer ali o preparo daquela estrutura para poder receber a tinta, aí sim ele vai utilizar uma luva de raspa e uma luva e uma máscara de proteção respiratória diferente daquela que o pintor vai utilizar quando ele for utilizar a pistola. Então, é muito importante nós fazermos esse primeiro vídeo falando da NR6, que trata sobre equipamento de proteção individual, o EPI, de uma forma abrangente, mas que em seguida nós vamos fazer uns vídeos voltados para cada tipo de EPI, falando de séries, de diversas luvas de proteção. E não só falar, luva de proteção, fica muito vago. Quando eu faço um procedimento, um documento, se eu não especificar o tipo de luva que o trabalhador deve utilizar, aí acaba que ele vai utilizar uma luva inadequada para aquele trabalho que ele vai utilizar. Então, só quero que você saiba que existe uma norma regulamentadora, NR6, que ela rege, né, o fornecimento ali do equipamento de proteção individual por parte do empregador, e que este EPI ele tem que ter o certificado de aprovação. Quando ele recebe certificado de aprovação, o chamado CA, significa que ele foi aprovado, passou no teste e aí sim ele pode ser comercializado, certo? Então o EPI que você utiliza na sua empresa, você pode observar que na haste do óculos, na luva, ou seja, no cinto de segurança, ele vai ter uma numeração CA. Você coloca lá no Google, né, validade do CA, ali vai estar dizendo também, o CA tem uma determinada validade, porque depois daquilo ele tem que ser substituído, certo? É claro que os CAs geralmente eles valem por 5 anos, mas lembra que antes do CA tem uma nota técnica discriminando aquele EPI e para que ele serve, certo? Por isso que é importante nós sabermos qual é a atividade que eu vou exercer para saber qual é a luva que eu vou utilizar, certo? Então fica aqui uma dica sobre a NR6, que trata sobre o equipamento de proteção individual, o EPI, e que esta norma regulamentadora, ela saiu de uma portaria 3.214 de 78 e tem uma lei que rege tudo isso, que é a Lei 6.514, que está voltada para a segurança do trabalho. Então, quando você ouvir falar de uma norma regulamentadora, saiba que ela tem uma portaria 3.314. É claro que ao longo do tempo, conforme nós falamos, surgiu várias atualizações, correções. Então, essas atualizações, correções, também elas são criadas por uma portaria, onde ali é montada uma comissão, né, chamada tripartite, onde tem membros do governo, membros das empresas e membros dos trabalhadores. E ali formado a comissão e ali é discutido em relação a essas atualizações que as normas regulamentadoras elas sofrem. Então é importante você, trabalhador, saber, porque não é qualquer luva que você deve utilizar para fazer o seu trabalho. Não é qualquer óculos de proteção que você deve utilizar para o seu trabalho. Depende do trabalho que você vai exercer. Aí sim você vai utilizar uma luva, uma bota específica ou um capacete e assim adiante, certo? Mas fica aqui só esta introdução sobre a NR6. Em seguida vamos trazer uma série de vídeos falando sobre cada EPI específico, certo? Fica aqui mais uma mensagem de um amigo prevencionista, que o intuito é sempre deixar uma mensagem de conscientização para que você faça o seu trabalho com segurança, certo? E adquire também
conhecimento, cultura de segurança do trabalho, porque quanto mais conhecimento, mais segurança você vai procurar fazer no exercício do seu trabalho, certo? Então fica mais uma dica de um amigo prevencionista. Se você achou interessante, é aquilo que a gente sempre pede. Compartilhe esse vídeo, curte, se inscreva no canal para que você receba notificação de novos vídeos que venham entrar no canal, certo? E assim eu me despeço. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.